Abrir espaço para a nossa entrevista sobre o presidente Donald Trump, né? Ele deu até terça-feira para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz e falou que, se isso não acontecer, as usinas de energias do país serão atacadas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, pós-doutor em conflitos no Oriente Médio, Sidney Leite. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao nosso plantão de domingo. Essa não é a primeira Prazer vez que o conversar com Donald você. Trump... Tudo bem, professor. Não é a primeira vez que o Donald Trump dá esse ultimato para o Irã. No entanto, o Estreito de Hormuz permanece fechado. Dá para a gente acreditar que o Trump vai seguir com essa ameaça de atacar as usinas de energia do Irã caso haja mais uma negativa? É um jogo muito alto, não é? Na medida em que, se ele não fizer alguma coisa, isso vai prejudicar ainda mais a credibilidade dele e dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas, como um todo, não é? A situação, o contexto todo é muito desgastante, exatamente porque não havia, isso agora está muito claro, um planejamento para uma situação em que o governo iraniano não caísse na primeira investida. O governo, o regime, resistiu, e o que a gente consegue vislumbrar agora, passado algumas semanas, é que o governo Trump está numa situação muito delicada, não é? Porque não há muitas alternativas a serem colocadas, né, na prática para reverter esse cenário, né? O Irã, o regime iraniano, jogou como se tivesse ali, né, exatamente a própria sobrevivência do regime estivesse em jogo. Então, ele Uhum. usou das cartadas mais extremas, não é? E o governo Trump não está conseguindo lidar com essa situação a contento, né? Se a gente fosse pensar num jogo de damas, nesse momento as pedras estão muito mais com o Irã, não é? As próximas jogadas estão muito mais com o Irã do que propriamente com os Estados Unidos e com o governo Trump. É uma situação muito delicada para os Estados Unidos, Uhum. Tainá. Uhum, uhum. Agora, professor, vamos pegar desse ponto, né? Porque o Irã também já advertiu, por outro lado, não ficou quieto, né? Agora fala para os Estados Unidos, para Israel, que eles vão enfrentar um inferno se o conflito se intensificar, ou seja, se Donald Trump perseguir essa ameaça. Qual é a capacidade de reação das forças iranianas? O que eles podem fazer neste momento, caso o Donald Trump dobre a aposta nos próximos dias? Veja, há um grau de incerteza enorme nesse conflito. Então, a gente pode fazer conjecturas. Uhum, Imaginemos uma conjectura de uma intervenção por terra, levada a cabo pelas forças dos Estados Unidos e também de Israel. Uma estratégia muito perigosa. O território iraniano é extremamente árido, onde não há montanhas, há desertos, e alguns desses desertos são desertos lamacentos, né? O que implicaria, Tainá, não tenho dúvidas quanto a isso, num grande número de soldados americanos mortos. Como reagiria a população norte-americana diante desse cenário dos seus soldados sendo mortos num território para uma guerra que eles entendem que não faz o menor sentido? Apenas 12%, eu repito, 12% dos americanos apoiam essa guerra, né? A gente tem a imensa maioria contrária a essa guerra. O segundo aspecto, já que falei de duas possibilidades, a primeira é essa, uma escala ainda mais alta, com uma intervenção por terra dos Estados Unidos, o Irã encontrou uma estratégia muito eficaz que necessariamente não está vinculada à posse de armamentos sofisticados ou em grande quantidade, que é atacar bases americanas e atacar a infraestrutura dos países aliados aos Estados Unidos naquela região. Essa estratégia tem sido muito eficiente e gerou uma certa imobilidade
de Israel e dos Estados Unidos, mesmo com toda a superioridade militar. Deixou de ser uma guerra essencialmente de poderio bélico, né, de assimetria de poderio Uhum. bélico dos Estados Unidos em relação ao Irã para ser uma guerra de estratégia geopolítica, né? E aí, nesse cenário, o Irã equilibra muito as forças, não é? Quando ele traz o inimigo, no caso, Estados Unidos, para o seu território, usa das suas armas. Veja, depois de 20 anos, eu repito, depois de 20 anos, nós tivemos não apenas um, mas dois aviões, os F-15, os poderosos F-15 derrubados, os aviões americanos derrubados. Isso não acontecia há 2 décadas, né? Então, é uma guerra que surpreendeu muito os Estados Unidos, a capacidade de relação do Irã. Eu estendo isso aos próprios analistas, que acreditavam que o Irã não tivesse esse poder de resiliência que está demonstrando, Tainá. Olhando um pouquinho para o reflexo dessa guerra também na economia, professor, o preço médio da gasolina voltou a subir, está em 4,10 dólares. Como esse aspecto econômico impacta ou pode ter alguma influência, se é que tem, sobre a narrativa de Donald Trump, especialmente levando em consideração que é ano de eleição nos Estados Unidos? Não há justificativa, não só do governo Trump, de nenhum outro governo na história dos Estados Unidos, de um aumento substancial do preço de gasolina deste governo ganhar qualquer eleição. A gasolina é vital, né, para a lógica, e até, Tainá, eu vou um pouco mais longe, ampliando nosso sistema de referências, para o símbolo do capitalismo americano, que é o carro, né? E além de estar o petróleo, a própria gasolina, né, está no centro das principais cadeias produtivas que movimentam não só a economia dos Estados Unidos, mas a economia global. Então, não vejo, fazendo uma análise aqui, até do viés energético, como a curto prazo os Estados Unidos conseguiriam estancar as consequências sistêmicas do fechamento do Estreito de Hormuz e da não circulação, portanto, o interrompimento do modal, né, de transporte de petróleo, numa região tão estratégica. Vou dizer algo que, em geral, os analistas não abordam, né? O petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz é um petróleo de excelente qualidade. Então, ele tem um valor maior, o que impacta ainda mais no preço médio, do barril do petróleo. Só para a gente fazer uma comparação, acho que às vezes o nosso espectador não é informado sobre essa questão, a Venezuela tem reservas de petróleo até maiores do que alguns países do Oriente Médio, mas o petróleo da Venezuela tem muito amônia, é um petróleo que não tem a mesma qualidade que sai do Oriente Médio. Então, há um impacto, sem dúvida, se acontecer algum problema, digamos, com prospecção, ou mesmo na política venezuelana, mas fica muito aquém do estrago que pode acontecer por conta de uma ação como essa que está levando adiante o Irã. Lembremos que os dois primeiros choques de petróleo, 74 e 78, paralisaram a economia mundial. E a gente está, agora, não há por que minimizar essa situação. A gente está próximo de um terceiro grande choque de petróleo, agora liderado pelo Irã, com o fechamento, né, ali do Estreito de Hormuz. A situação é muito grave para os Estados Unidos, em especial, e pelo governo Trump, que parece perdido, não é? Um governo que, em relação a esse tema, já foi e voltou, disse, desdisse. Na verdade, não há uma estratégia clara. Uma das poucas saídas seria dar um passo para trás, negociar com o Irã a continuidade do regime, e em troca o regime iria paralisar, não é, ali as suas pesquisas para o enriquecimento de urânio, não é, e terem, dentro de aproximadamente 12 meses, né, uma bomba atômica. Professor, obrigada pela sua participação hoje no nosso plantão de domingo. Esse foi o professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, também pós-doutor em conflitos no Oriente Médio, Sidney Leite. Até uma próxima. Um bom Até uma descanso. próxima, um forte abraço.